Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar aqui com a Marilei, no canal 26 da NET Mogi, que já chegou em Suzano em Poá também, na TV Cidade Viva ou no marilei.com.br. Hoje, um médico especializado, cirurgião oncológico, oncologista, Dr. Ricardo Mota, vai trazer todas as novidades sobre o câncer. Aliás, o câncer está chegando perto da cura? São algumas perguntas que a gente vai ter aqui como respostas desse super médico conceituado que, como dizem, adora operar um câncer. Já, já. Explosão de preços baixos é só aqui na American House Colchões. Colchão Eagle medida casal de R$ 1.090 por apenas 10 vezes de R$ 69,90. American House Colchões, cuidando do seu sono. Meu convidado especial de hoje é o Dr. Ricardo Mota, médico, cirurgião oncológico. Ele que é um especialista no assunto, aliás, entende tudo de câncer. Nós vamos saber todas as novidades, inclusive o que tem de mais moderno hoje no tratamento do câncer. Dr. Ricardo Mota, um prazer, viu? Te receber aqui no meu programa de novo. Agora no Radar com a Marilei. Exatamente. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado principalmente pela amizade. Eu que agradeço, Sim, viu? Nossa amizade é um carinho, é uma amizade, sim, muito importante. Há muitos anos, né? Muitos anos, eu guardo em meu coração e no coração da minha família. Muito obrigado por isso. Eu que agradeço, Dr. Ricardo Mota, além de meu amigo, é meu médico e é um grande médico, né? Porque antes de você ser cirurgião oncológico, oncologista, você é clínico geral, aliás, há 21 anos, viu, gente? Como é que foi essa trajetória até chegar aqui? A gente termina a faculdade, quando a gente termina depois de 6 anos de curso, a gente termina como médico clínico. E a faculdade de medicina é uma faculdade ampla, mas é uma faculdade onde os conhecimentos, eles não cabem em 6 anos. Por esse motivo, existe uma obrigatoriedade de que o médico realize o quê? É sua especialidade, que seria a residência médica. Então eu optei pela residência nas áreas cirúrgicas, eu comecei fazendo a residência de cirurgia geral. Por 2 anos fui residente de cirurgia geral, isso após o quê? Após um concurso, eu fiz uma prova concorrendo com todo o Brasil, e aí eu fui aprovado, aí eu escolhi o hospital onde eu queria e fiquei lá por 2 anos como médico residente. Depois, no 3º ano, eu prestei um outro concurso e aí eu fui fazer cirurgia do trauma, que foi o R3 em cirurgia geral. Então, depois de 6 anos, mais 3 anos de especialidade. E aí a vida me levou na oncologia. Eu vi que a cirurgia do trauma, a cirurgia geral era uma área que eu faço e ainda faço muito, mas não era o que eu gostaria para a minha vida. O que eu gostaria para a minha vida era fazer o quê? Cirurgia de alta complexidade e tratar a doença de alta complexidade, que é a oncologia. Aí eu prestei um outro concurso, fui para Santa Casa de São Paulo e fiquei mais 3 anos como médico residente na área de oncologia, de cancerologia, com habilitação na cirurgia oncológica. Então, por 3 anos eu fiquei imerso dentro de um serviço dentro de cancerologia ou oncologia, como queiram. E terminando isso, eu ainda fiquei mais 1 ano no serviço e depois que eu fui para o mercado profissional, assim, trabalhar, isso já terminou faz tempo, né? Eu já tenho aí 21 anos que eu já atuo como médico. Mas essa foi meu primeiro degrau, em cima do quê? De uma formação médica, uma formação que foi muito demorada, porque você imagina, Marilei, são 6 anos de faculdade, depois mais 6 anos de especialidade, mais até eu entrar no mercado de trabalho, né? Demorou. A gente demorou, mas assim, quando eu digo mercado de trabalho, assim, é fazer a minha vida pelas minhas pernas ou pelas minhas mãos, como eu sou cirurgião. Mas eu sempre mantive os vínculos da onde eu sempre fiquei, né? Fiquei muito tempo trabalhando no hospital onde eu fiz cirurgia geral, fiquei muito tempo trabalhando no hospital onde eu trabalhei na oncologia, e os meus laços aí sempre foram muito apertados com esses 2 serviços que são até hoje. E aí a minha vida me foi levando, né? Nessa aí a gente foi entrando nas sociedades médicas, né? Porque hoje eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Como se é membro titular? Através de concurso público também. Você faz um concurso e prova que você pode ser membro e que você pode receber o título. Uhum. Então eu sou membro da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Eu fiz uma prova, já faz alguns anos, lá no INCA, no Instituto do Câncer, lá no Rio de Janeiro, uma prova que eu tive o privilégio de ser muito bem elogiado na parte oral e tudo. E depois, também no Rio de Janeiro, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica.
né? Então, esse é para que eu tenha o quê? Um respaldo técnico daquilo que eu estou falando. Oncologia é uma área muito difícil, oncologia é uma área muito dramática. Você lida muito com a morte iminente, não é, doutor? Eu lido com uma situação onde é uma situação esperada na vida de todos nós, mas é que é uma situação onde ninguém conversa sobre isso. A única certeza, Marilei, que eu sei da minha vida é que eu sou finito nessa situação. Então, a cada dia eu estou mais perto da minha finitude nesse momento de vida. Mas ninguém quer falar de morte. Ninguém quer falar de morte, mas é necessário. É necessário. E quando eu recebo as pessoas com essa situação, porque o que o tumor dá? O tumor dá um choque na pessoa de que ela é finita. Epa, espera um pouquinho. Né? Então, é isso daí. E esse choque sobre a finitude, sobre o... Neste momento, ele abala não só a pessoa, ele abala todo mundo. Toda a família. Toda a família. Os amigos. Os amigos, os próximos. E muitas vezes, o médico oncologista, a reação do paciente é catalisada em cima dele. Então, muitas vezes a primeira consulta é muito difícil, muitas vezes a primeira consulta é cheia de atritos. Né? Sim. Que a pessoa está com câncer. Ou ela vem com essa notícia e muitas vezes ela inconscientemente atribui aquela sua notícia a você. Então, eu tenho, nesses 21 anos, estigma sobre isso. Nossa, a pessoa me olha na rua e fala, poxa, eu lembrei de um ente querido, eu lembrei de uma mãe que eu deixei, eu lembrei do marido que eu deixei, na minha lembrança. Isso é muito difícil, porque existem situações onde as pessoas trabalham com a alegria. Infelizmente, eu não trabalho com alegria. É verdade. E é um ônus que eu tenho isso para a minha vida, para a minha alma, muito difícil. Porque Porque parece que o médico não é ser humano, né? E você lida com aquela dificuldade todo dia. É o drama das pessoas. O drama das pessoas em cima de um drama de vida também meu. Por quê? Porque você tratar e você está todo dia em cima da finitude dos outros... Não é fácil. Não é fácil, porque isso te mostra como um espelho a minha finitude. Né? Então, eu sempre faço uma analogia, sabe? A primeira vez que eu vi uma tourada na vida, queria sempre ter visto isso, fui uma vez. E eu fui entender por que muitas vezes o toureiro vence. Por que o toureiro vence? Porque larga-se o touro na arena. Antes do toureiro entrar, entra-se cavaleiros com cavalos com armaduras e cavaleiros com armaduras e grandes espetos. E por algum tempo eles cansam o touro. Só depois do touro cansado, machucado, entra o toureiro. O que eu falo isso? Muitas vezes, Marilei, para algumas pessoas, entre aspas, eu pego como se fosse o touro são, pronto para brigar. Depois, quando ele passa num outro médico e recebe a consulta, a outra opinião, a outra situação, ele já está mais manso. E não é fácil. E não é fácil. O que é câncer, doutor? Todo mundo tem medo de ter câncer. O que é câncer? Todo mundo tem que ter medo de ter câncer, mas todo mundo tem que esperar em algum momento um tipo de câncer na vida. Todo mundo vai ter câncer? Se eu tiver a felicidade de viver até os meus 90 ou 100 anos, em algum momento eu vou ter o tumor. Verdade. Posso ter um tumor de pele, nesse ano, câncer de pele, no Brasil, mais de 170 mil pessoas vão ter câncer de pele. Um país abençoado, tropical, não é isso? Moro num país tropical, abençoado por Deus. Então, tome os bonito próprios. Por natureza, né? Perfeito. A incidência de raios ultravioletas são enormes, a gente não se cuida. Não é porque eu sou médico, eu sou diferente de qualquer pessoa. E a exposição solar faz com que a gente tenha 170 mil novos casos de câncer no Brasil. Isso só de pele? Só de pele. Você imagina o resto do corpo? O resto do corpo, 600 mil brasileiros esse ano vão ter câncer. Estou falando de casos novos. Estou falando que 600 mil pessoas vão ter câncer no Brasil, que na minha opinião são mais. Se a gente tivesse uma política de saúde mais que desse estruturada. conta que não é culpa do governo. Não existe país do mundo acima de 200 milhões de habitantes onde a saúde é universal. Então, nós somos um país onde a gente dá a universalidade da saúde. Que é o SUS, né? Que é o SUS. Por mais triste que o SUS esteja, mas assim, é um triste carregando uma carga muito pesada. Que é difícil. Que é difícil. É difícil. Não tem dinheiro no mundo para se pagar a saúde. Saúde não tem preço, não é assim? Não quando tem. A gente sabe disso, quando tem um ente querido nosso doente, a gente sabe. A gente entende. Só quem já passou
pelas chicotadas da vida, entende isso, né? O câncer é o quê? É uma célula que deu errado? Uma célula que de uma hora para outra resolveu se modificar, crescer, não parar de crescer, invadir o que ela está ao lado. E além disso, percorrer o nosso corpo e se alojar em outro órgão. Então, o que é o tumor? O que é câncer? Quem tem essas características? Mais de 100 doenças. Então, câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem como característica um crescimento desordenado, ininterrupto, a capacidade do quê? De invadir órgãos e tecidos e promover a metástase, sair da onde ela nasceu e morar em outro lugar. Depois do intervalinho, nós vamos entender quais os tipos de câncer que são os mais difíceis, os mais tratáveis e as novas tecnologias, porque tem muita novidade chegando. Depois do intervalo, não saia daí. Um dia alguém me perguntou o que eu faria com uma impressora 3D gigante. E eu respondi, habitação. Vamos imprimir casa? Conheça a história da Aniele em vocêcidadãodomundo.com.br. IASIG, você cidadão do mundo. Conheça o Newton Pinheiro Hair, salão de beleza localizado no coração da Vila Oliveira. Aqui, além de oferecer o que há de melhor para noivas, temos serviços como depilação, massagem corporal, limpeza de pele, manicure, pedicure, cabelo e maquiagem, contando com excelentes profissionais como Nilza Youssef, do inesquecível Requintes Noivas. Voltamos com o Dr. Ricardo Mota para falarmos mais sobre quais os tipos de cânceres são mais fáceis e os mais difíceis de tratar. A gente ouve assim, câncer de pulmão é muito difícil. Câncer de rim não é tão difícil. Câncer no pâncreas. Como é que eu sei que o câncer é fácil ou difícil de tratar, doutor? Então, todo câncer é difícil o seu tratamento? Todos. Todo câncer é difícil. Quais têm cura e os que não têm? O câncer é tratado em cima de protocolo. O que é no protocolo, naquilo que o médico acredita no seu protocolo. Eu quero dizer com isso. A gente pega um paciente com um tumor, dá-se uma nota para ele, em cima do tipo de tumor, tamanho do tumor, presença ou não de metástase de outras células do tumor. Em cima daquela nota, a gente quantifica a nota e vai um protocolo. Para esse tipo de tumor... O tratamento é esse? A gente precisa operar, esse não opera, esse faz quimioterapia, esse faz radioterapia. Quanto maior a nota, mais triste. Entendi. E o que a gente tem hoje em dia? A gente tem ainda uma população, no nosso país, onde os pacientes que chegam a gente chegam com notas altas, chamado um estadiamento elevado do Porque tumor. Porque o câncer já está maior, digamos assim, mais envolvido. Porque o câncer é uma doença ingrata, ele é silencioso, muitas vezes ele não dói, muitas vezes ele não dá sintoma. Demora para descobrir. Demora para descobrir, quando se descobre uma situação difícil. Então, o que a gente espera? A gente espera como oncologista tratamentos onde o paciente chega ao nosso consultório com notas iniciais. Entendi. Aí a gente vai ter o quê? Felicidade no sucesso de tratamento. Certo. Certo? Aí como é que eu faço assim? Por exemplo, câncer de mama a gente vê que hoje é mais fácil de tratar, entre aspas, dependendo do câncer, óbvio. De ovário, aí pulmão, entendeu? Porque é claro que a gente não vai entender de protocolo, né, doutora? A gente não entende nada disso. Quando que ele é muito difícil de tratar em relação, por exemplo, pulmão, é verdade que é muito difícil? Muito difícil porque o paciente já chega a nós... Mal. Entendi. Até ele protelou, ele por muitos anos teve uma tosse que ele não procurou, por muitas vezes ele escarrou sangue e ele não procurou, muitas vezes ele não parou de fumar. Entendi. Por que a gente tem câncer? Vamos lá, por que eu vou ter câncer nessa minha vida? Eu vou ter câncer nessa minha vida primeiro se eu envelhecer. Importante, envelhecimento nos dá tempo para que a nossa célula, entre aspas, se estrague. Vamos lá. Fator ambiental. Fator ambiental Ricardo, 80% dos cânceres tem fator ambiental. Qual é o principal fator ambiental que a gente tem que ser enfático? O cigarro. Cigarro, bebida alcoólica, uma exposição a mais do sol, não é isso?
Então, fator ambiental. Por quê? O fator hereditário, eu vejo muita gente procurar em consulta, eu estou muito preocupado porque eu tive um familiar que teve câncer, eu estou muito preocupado. As pessoas falam para mim, eu falo, na minha família todo mundo teve, eu também não estou preocupado. Por quê? Porque são 10% só de hereditariedade no tumor. Mas essa história da qualidade de vida... É fundamental. Né? Essa coisa, não pode ser gordo, não pode comer demais, não pode nada, né, doutor? Não pode fumar. Não pode fumar, não pode beber. Não pode beber. Morri, né? Mas assim... Não é verdade? Não pode nada. Marilei, mas fica difícil eu falar para uma pessoa que ela pode fumar, não fica? Não pode, né? Porque quem vê todo dia câncer de boca, câncer de laringe, câncer de bexiga, câncer de pulmão, como que eu vou falar que cigarro... Pode. E tratamentos, doutor? Eu sei que você está sempre nos Estados Unidos, em Chicago, no Congresso, todo ano. Todo ano você vai para um agora, internacional na Europa. O que tem de mais moderno nesse trabalho que você precisa estar se atualizando, porque você é da sociedade, inclusive, europeia e americana de oncologia, cirurgia oncológica? Eu tenho a felicidade de manter esse intercâmbio como constante na minha vida. Você me conhece, você sabe que rotineiramente eu mantenho esse intercâmbio. É uma coisa minha, eu gosto, é um jeito de eu ver o mundo. Como é que o mundo está enxergando o câncer, né? De conversar com outros colegas, de ver quais são as suas situações como médico em outros lugares. Isso eu gosto muito, sabe? E o que hoje a gente se fala? Hoje a gente fala o seguinte, é sobre a imunologia do tumor, sobre o DNA do tumor. Tumor tem DNA, Ricardo? Tem. A nossa célula tem um DNA, mas o tumor tem o seu DNA. E em cima do seu DNA que ele se modificou, em cima do seu DNA ele mostrou-se agressivo, em cima do seu DNA que ele, entre aspas, pode nos matar. E em cima disso, hoje está em voga o quê? A terapia de célula-alvo, a terapia molecular, onde através do estudo imunológico do tumor, você é capaz de dar um medicamento onde vai agir em cima daquele tumor. É isso que hoje está se estudando muito, isso é o que se fala, é imunoterapia, terapia de célula-alvo, é o que está mais em voga. A gente tem o que para tratar câncer? Radioterapia, vai se tratar câncer com radioterapia. Quimioterapia, vai se usar quimioterapia. Cirurgia oncológica, vai se usar. Mas hoje a gente tem aí um novo braço da oncologia, que é da imunoterapia, que vem crescendo demais. Exemplo, você falou, câncer de pulmão é dramático. É dramático. Os cânceres de pulmão são dramáticos. Mas hoje em dia está se crescendo um braço da imunoterapia. E o Chicago mostrou-se inúmeros trabalhos referentes ao quê? A melhor na qualidade de vida, diminuição do tumor, pacientes que antes não tinham tratamento. Para que não tinham tratamento? Para melanoma, que é um câncer gravíssimo, e hoje a terapia de célula-alvo está começando a ser utilizada. Estamos descobrindo a cura do câncer? De alguns, por exemplo? De vários nós temos a cura do câncer. E nós temos câncer onde a gente consegue evitar. Por exemplo, câncer de colo uterino. Hoje a gente tem vacina. A gente tem a vacina do quê? Do precursor, que é o vírus do HPV. Que tem que ser administrado na menina. E você vai ver, daqui a uns anos, o menino também vai tomar a vacina do HPV. Então, quando você fala que no Brasil ainda nós temos um número muito grande de mulheres que morrem de câncer do colo uterino, e se a nossa rede pública fornece a vacina, olha que benefício. Uma vacina que nasceu, que veio ao Brasil gratuita e cheia de preconceito. Olha que tristeza. Diziam que uma tomava e desmaiava, outra passava mal. Então, muita reação e tal. Mas imagina, a melhor reação dela é o combate ao vírus do HPV. Alguns estão conseguindo chegar perto até da cura. Muitos pacientes com câncer de intestino, com câncer do colo uterino, de mama, vai depender de como ele chega ao seu oncologista. E outro fator importante é que o oncologista, ele quer transformar hoje, a gente não fica falando em cura, mas a gente quer transformar a doença numa doença crônica. E a pessoa viver com essa doença muito bem, obrigado. Exemplo, tem pessoa que não tem diabetes? Tem, vive a vida inteira. Tem pessoa que tem pressão alta? Como a AIDS também, né? Exatamente. Agora a gente pega o tumor e com a imunoterapia... E vai cuidando. Você vai cuidando e vai tocando a vida, vai vivendo. Agora, e essa polêmica da fosfoetilonamina? Eu gostaria muito de chegar e falar para você assim, olha, que maravilha, um brasileiro descobriu que os resultados são fantásticos e que é a maior revolução da história. Eu gostaria muito de falar isso, mas eu não vou falar porque isso não existe. Você não acredita? Não. Mas porque se eu acreditasse, Marilei, teria
eu fui para Chicago, no Americano de Oncologia, tinha 40 mil médicos. Se eu acreditar, se isso fosse verdadeiro, enfático, acho que teria uma sala com 40 mil médicos só assistindo esse trabalho. A oncologia, ela tá andando em cima de imunologia, biologia molecular, individualização de tumor, capaz de pegar uma célula e dizer qual é a parte que está se multiplicando, por que ela está se multiplicando, aonde que é. Não é em cima da pílula do câncer, entre aspas. Não. Você não acredita nisso? Eu não. 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 Em nenhum momento, Marilei, eu posso inventar, por melhor que seja a minha intenção, algum tratamento e dar para uma pessoa tomar. Não pode. Outra coisa importante, lembra quando a gente começou a nossa conversa, eu falei que o câncer é dado ao nome de 100 tipos de doenças diferentes? Como que eu vou ter um comprimido que eu vou resolver 100 tipos de doenças? Todos os tipos. Exato. Entende? Entendi. Só que quando a gente está dentro da maremoto do sofrimento, quando a gente está dentro da onda do mar do sofrimento, porque a gente sabe o que é ter um paciente com oncologia na família, não sabe? Eu também sei. Todo mundo já passou. Todo mundo sabe. E até 2020, todos vão ter um paciente com câncer na família. Até 2020. A minha família já foi abençoada por isso. Então eu sei qual é. E quando você está no maremoto dessa situação, você quer acreditar no quê? Que vai ter uma cura. Que vai ter uma cura. Mágica, porque nós somos humanos, não é porque eu estudei medicina que eu sou diferente de alguém. Imagina, eu não sei trocar uma lâmpada. E eu não troco, porque eu tenho medo de machucar minha mão. Mas... Eu entendi. A gente tem que acreditar em alguma coisa. Exatamente. Porque a nossa vida, ela anda em cima do quê? De um propósito, ela anda de uma motivação. E aí, de repente, você descobre um câncer... Aquilo te dá o nosso... Será que chegou o nosso ponto final? Trava a vida. Trava Exatamente. a vida. E aquele ponto final, será que o meu sonho terminou aqui? E não é só o sonho da pessoa que tem a doença oncológica. De toda uma família e todos os amigos. Os amigos. O que meu filho vai deixar de ter que fazer? Exatamente. Minha esposa vai passar. E eu sou finito, como a gente comentou. Sempre. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores em relação à vida. Eu acho que a gente tem que ter esperança. Esperança. A cada dia, o tratamento oncológico, ele caminha para transformar a doença oncológica numa situação crônica. A cada dia existem estudos sérios, protocolos sérios de tratamento. E outra situação, ter câncer é difícil. Ter câncer é difícil. Ter familiares com câncer é difícil. É difícil. E esperança. Obrigada, doutor. Beijo. E espero que você esteja perto, juntamente com tantos outros especialistas, desse caminho para o câncer terminar, pelo menos, tanto sofrimento na vida das pessoas. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Beijo. Doutor Ricardo Mota junto comigo hoje, meu convidado especial. Vamos agora para Bronca da Semana. A bronca da semana, eu quero dar uma continuidade da semana passada em relação a fofocas e boatos em período pré-eleitoral. Vamos entrar no período eleitoral e eu quero dar um recado aos profissionais que precisam trabalhar ao invés de ficar cuidando da vida alheia. Sabe por quê? Nesse período curto de eleições, nós temos que nos fundamentar nos assuntos importantes para a população, que são os vereadores e prefeitos que são candidatos em toda a região do Alto Tietê. A bronca da semana vão para os profissionais que não têm o que fazer. Hoje nós vamos falar sobre a bichectomia, a cirurgia da moda no Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Tem tantas famosas fazendo essa cirurgia, Angelina Jolie, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, todas elas com um rostinho mais magro. O que é essa cirurgia? Justamente a cirurgia para afinar a bochecha. Esse nome engraçado, bichectomia, vem do nome que se dá à gordura que fica aqui, a bola de bichar. Quando a gente retira essa bola de bichar, é que se realiza a bichectomia. E isso faz um sulco acentuado, deixando a pessoa com uma aparência mais magra. E para quem que essa cirurgia é indicada? É indicada justamente para as pessoas que têm aquele rosto mais arredondado. Não necessariamente uma pessoa que é gordinha. Pelo contrário, às vezes a pessoa é magrinha e tem uma aparência de ser gordinha pelo rosto ser arredondado. Dá um ar até um pouco infantilizado para o rosto. Então essas são as pessoas ideais para fazer essa cirurgia. A pessoa que está gordinha de fato não vai aparentar estar mais magra por causa da cirurgia. Os melhores resultados são justamente nas pessoas que estão magras e que têm o rosto redondo.
Essa cirurgia é feita com anestesia local. A pessoa pode escolher dormir ou ficar acordada durante a cirurgia, é uma opção. Você ganha uma cicatriz imperceptível porque ela está dentro da boca, escondidinha, de mais ou menos 2 centímetros de cada lado da bochecha. Dura mais ou menos uns 45 minutos, 1 hora essa cirurgia, vai para casa logo depois, fica um pouquinho inchado por 2, 3 dias, parecido com uma cirurgia de dente do siso. E à medida que vai desinchando, você vai percebendo, de fato, o resultado. O resultado final você percebe por volta de 1 mês. Mas cuidado, gente, a bola de bichar está perto de estruturas muito importantes no nosso rosto. Essa cirurgia, se não for feita com uma pessoa capacitada, com treinamento adequado para isso, pode gerar graves sequelas. Sequelas desde um hematoma, porque pegou uma veinha, até uma paralisia no rosto, porque pegou um nervo. Pode machucar o ducto que leva saliva para a boca. Então, muitas complicações podem acontecer se não forem tomados os devidos cuidados. Procure sempre uma cirurgiã plástica de confiança. Explosão de preços baixos. É só aqui na American House Colchões. Colchão Eagle medida casal de R$ 1.090 por apenas 10 vezes de R$ 69,90. American House Colchões, cuidando do seu sono. Um dia alguém me perguntou o que eu faria com uma impressora 3D gigante. E eu respondi, habitação. Vamos imprimir casa? Conheça a história da Aniele em vocêcidadãodomundo.com.br. IASIG, você cidadão do mundo. Hoje eu quero mandar um beijo muito especial para fechar o programa, direto da Padoca da Beth, para a Beth e para o Ayrton Nogueira. O Ayrton está passando por uma fase difícil, mas eu espero que ele supere logo. Um beijo para você, Ayrton, força para você, para a Beth e para todo mundo da sua família. E convidar você para ir na Padoca da Beth conhecer os doces zero açúcar. Tem manjar, pudim de leite, bolo de chocolate de laranja que você vai adorar. Padoca da Beth fica ali na Avenida Capitão Manuel Rude, esquina com a Sérgio Plaza, e você está convidado. Obrigada pela audiência e pelo carinho. Eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá!